Bom, oi gente, boa noite. Hoje a gente continua então com as entrevistas que eu comecei a fazer novamente com escritoras que eu tanto gosto, acho que é o que eu mais gosto de fazer por aqui, é bater um papo com escritoras talentosas e essas entrevistas fazem parte do projeto Elas na Escrita. Hoje eu vou bater um papo super legal com a Sheila Manioto, que já está por aqui, eu vou convidar ela então, só um pouquinho. E a Sheila Manioto, gente, hoje veio então falar principalmente acho que de um tema que eu adoro, que é a relação do corpo com a escrita. E seja bem-vinda, Sheila. Fiquei super feliz que você Oi, aceitou esse convite. tudo bom? Tudo Fiquei super bem? feliz com o convite. Eu sei que a gente tem esse tema, essa paixão em comum, né? Então, nada melhor do que a gente Hum, trocar figurinhas ao vivo, porque aí tem as coisas que acontecem, né? sim, gente, a Sheila, eu tive uma super sorte de conhecê-la um pouquinho melhor recentemente. Ela foi minha professora no CLIP, aquele curso de escritores da Casa das Rosas. Inclusive, foi uma das melhores aulas, uma das melhores professoras. Já estou morrendo de saudades. E eu tô aqui com o livro dela também, é O Desesterro. Foi o primeiro, ele foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura em 2015. E além dele, a Sheila escreve muito também aqui nas redes sociais, então ela trabalha muito com esse tema, dessa relação da escrita com o corpo, com o misticismo, com esse chamado da criação. Então, um pouquinho por aí que eu queria que a gente começasse. Ó. Tem um pessoal aqui falando que seu sorriso é lindo, falando que é um prazer estar por aqui. Não vou sorrir mais, que eu sou tímida. Ah, então, eu queria começar bem por aí, Sheila. Como é que é para você essa relação tão forte do corpo com a escrita? Onde começa essa relação e como ela faz parte da sua produção criativa e escrita até hoje? Primeiro, obrigada a todo mundo que tá aí com a gente, quem tá assistindo depois também, né? Porque vai ficar. Sim. Poxa, esse tema. Eu lembro de ter achado nos cadernos antigos em que eu escrevia algo que eu só consegui formular agora, que era mais ou menos assim. Seria muito bacana conseguir desenvolver uma técnica, um jeito de me aproximar da escrita, que também fosse um jeito de me aproximar do corpo. Lá atrás era uma ambição, porque esse deslocamento em relação ao corpo sempre foi uma questão para mim, uma questão de vida, né? E aí, naturalmente, vira uma questão literária. E aí acabou virando também um projeto que eu primeiro abordei teoricamente, digamos assim, no meu mestrado, na minha graduação, sempre que eu tinha oportunidade, eu fui estudar a relação entre palavra e corpo no teatro, na dança, na filosofia, enfim, sempre que eu tinha oportunidade, eu estudava teoricamente. Mas eu só botei na Uhum. prática mesmo quando a vida me deu uma rasteira. Eu tive uma crise de bipolaridade extrema, e eu não sei, enfim, a maioria das pessoas não sabe, mas além da variação de humor, a bipolaridade traz algumas consequências neurológicas que são graves, assim. Eu não conseguia ler, nem escrever. Uhum. Não do jeito que eu sabia antes, porque eu não conseguia memorizar nada, assim. Eu não durava 5 segundos o que eu conseguia lembrar. Então, eu tinha uma opção. Ou eu ia largar a escrita, porque realmente não era sustentável, ou então eu ia ter que descobrir um outro jeito de escrever. Foi aí que eu fui fazer o que disseram que era impossível, que era tentar aprender inspiração, tentar aprender a estar Uhum. inspirada. Porque dizem que você pode aprender, sei lá, técnica, mas você nunca vai aprender essa conexão. E eu tinha uma Uhum. conexão antes, lógico, eu escrevi o Desesterro a partir dessa conexão, mas ela era sofrida e ela era negociada por essa outra parte, por esse intelecto que entendia e copiava e tudo mais. E eu meio que perdi isso por conta dessa crise. Então isso se aprofundou nos últimos 4 anos. Uhum. Essa relação com o corpo se aprofundou porque eu tive que vivê-la com todas as minhas forças. Ou era isso, ou Uhum. eu perdia a escrita, o que não era uma possibilidade para mim. Então, tem sido anos bem loucos, assim, nesse sentido, porque, para mim, assim, eu costumava medir bastante, ser bastante lógica no processo, bastante técnica. E aí, ultimamente, eu tenho só me jogado, e lógico que a técnica volta, porque é um processo de ida e volta, você, como escritora, sabe, mas é outra coisa, assim, realmente são as artes mágicas da inspiração, eu falo, porque. Não, e isso é muito legal. Eu fui conversar com a Pauline essa semana, e aí durante a conversa ela trouxe um pouco isso, justamente de falar um pouco dessa história de 99% transpiração e 1% inspiração, que é o que todo mundo tem pregado mais por aí.
e que você, ele e outras escritoras, acho que eu acredito muito nisso também, tem buscado esse lado de não, talvez, romantizar essa produção em excesso, esse exagero, e pensar nessa inspiração, então, nesses 99%. E aí eu Sim. queria então saber como você chegou a esse ponto, como que você fez essa chave de mudar, porque ao invés dos 99% transpiração, viram os 99% inspiração. E como que na verdade você descobriu essa chave para trabalhar essa inspiração, para aprender. Sim. É isso, foi tão forte pra mim que o curso que eu dou agora, no clipe não, porque enfim, é um contexto diferente, mas no curso que eu dou agora, por minha conta, chama 99% Inspiração, que é essa ideia mesmo de escrita centrada nisso, assim. E Uhum, vem de um processo que é, assim, primeiro, o entendimento de que a inspiração é uma força erótica do corpo. Porque quando a gente vai ler sobre inspiração, na mitologia sobre escrita criativa principalmente, mas sobre criação também, a inspiração aparece meio que como uma sorte ali, um raio que cai na sua cabeça. E aí, uhum, se você vai escrever centrando a sua produção na inspiração, você vai então ficar sentado esperando um raio cair na sua cabeça. Que uhum. não é o que a gente quer, óbvio que não, né? Então, para mim, esse Não. processo de aceitar a inspiração foi um processo de viver o fato de que a inspiração não é algo passivo, ela é algo receptivo. Então, se eu preparo o meu Uhum, corpo para receber, se eu abro espaço nele, as coisas chegam, né? E aí o trabalho de criação passa a ter dois momentos, assim, resumindo muito, dois momentos. Um em que eu recebo, em que eu preparo meu corpo e recebo, e o outro em que eu pego isso, né? Eu falo que eu recebo o coração vivo, e aí depois eu tento mantê-lo vivo e mais ainda, eu tento entregá-lo ainda mais vivo para o leitor, né? Porque é uhum, muito diferente aquilo que a gente recebe e aquilo que vai chegar no leitor pelo simples fato de que é um outro corpo, né? Você precisa inventar um segundo corpo para esse coração vivo que chega no seu, um corpo de texto que vai receber o seu leitor e que vai acolhê-lo e levá-lo até esse coração vivo, né? uhum. Então, foi um movimento de atenção para o corpo, de leitura do texto no corpo. Hoje em dia eu entendo o que acontece. Antes eu só fazia mesmo, mas hoje em dia eu entendo que tem um processo de espelhamento do texto no corpo que acontece, que a gente pode assumir como parte do processo criativo, e que faz com que, por exemplo, eu entenda que algo está funcionando ou não pela maneira como eu sinto o meu corpo naquele momento. Então, a Uhum, gente, quando encontra uma palavra, isso tem um efeito físico, fisiológico, de liberação, né? E quando a gente não encontra também, parece que está travado. Então, eu perceber o vocabulário do meu corpo, como ele me conta se essa é a palavra certa, se esse é o caminho certo, isso foi o primeiro passo. E aí depois eu fui atrás de outros lugares, de outras medicinas, para cuidar disso, para olhar o corpo a partir de uma mitologia criativa, de força erótica, que não, em que a lógica não fosse colocar a intuição a serviço da racionalidade, assim o contrário, que é o que eu proponho. Porque é óbvio que as duas coisas vão estar relacionadas, né? Inclusive, a gente tem conhecido que a gente tem duas partes do cérebro, uma mais intuitiva uhum. e a outra. Opa, Minhas coisas estão caindo. se jogando. E a outra mais Gente, e racional. A gente é inclusive, isso, deixa eu né? aproveitar esse pequeno momento de pausa. Eu queria só perguntar para quem estava acompanhando se deu alguma travada para vocês, ou se talvez, sei lá, é só minha conexão que está um pouco devagar. Parece que agora voltou, tá tranquilo. Acho que a gente pode continuar É, a conversa. pode. Pode continuar de onde você estava. Desculpa a interrupção. Imagina. Então, nós somos um ser com essas duas partes, né? A gente tem a parte intuitiva e a parte racional. E a integração disso, eu acredito que é a inspiração, que seria o que a gente entende como terceiro olho, que não é algo que está ali, mas é resultado, né? Quando o nosso cérebro, Uhum, os dois lados do nosso cérebro se conectam, eles ligam, eles ativam esse terceiro olho, que é um olho também de conexão, né? Então, a gente tem essas duas partes. Na criação é natural que isso aconteça, que haja essas duas partes também. A questão é qual delas vai ser o centro da sua criação e por quê, né? E aí isso está relacionado com uma mitologia. Para mim, essa perspectiva é uma maneira de a gente colocar no método o feminismo, não no tema, no método. Porque isso que é negligenciado como inspiração é negligenciado porque durante muito tempo, especialmente nos últimos séculos, depois do surgimento do que a gente conhece hoje como capitalismo contemporâneo, né? Isso vai surgir como
é como um domínio do corpo que eles querem fazer para dominar para o trabalho, né? Então, Uhum. vai ser separado ali naquele momento a imaginação do que é a cura. Então, você tem uma cura que é estritamente científica, que não que o científico deixe de ser válido, pelo amor de Deus, que eu acho que é mais que a gente precisa muito dele hoje, mas a imaginação também tem o seu papel e é negligenciada porque está conectada com o que é considerado o lado feminino do cérebro, né? Na verdade, obviamente, Isso nós é dois, muito legal. todo mundo tem os dois, né? Mas isso vai ser excluído junto com, jogado fora, junto com tudo que é identificado como feminino, mulherio, enfim. Legal. Ó, aproveitando, Dan Vieira falou que tá ótimo lá a conexão, então acho que era só Ah, para que mim que tava bom. travando. Mas eu acho muito legal esse tema, Sheila, porque justamente essa inspiração parece que foi sendo quase que deixada de lado mesmo, né? Negligenciada e foi se separando um pouco do nosso cotidiano. Eu acho que eu tenho gostado bastante de tentar entender um pouco melhor esse tema, de como levar esse espaço criativo para esse cotidiano, né? Para essa nossa experiência do dia a dia, para dentro do corpo, não como algo à parte que você vai visitar uma vez ou outra. E Sim. tem um pedacinho, uma frase sua que eu estava olhando agora no Instagram que eu gosto bastante, que é: ler é devorar a fome dos outros. E qual o significado dessa frase para você? Como que é esse espaço da leitura escrita, enquanto essa fome, esse apetite, né, esse devorar e compartilhar essa fome? Essa frase, eu tenho uma busca muito de conexão do corpo pelo mito, né? Então, a minha literatura, Uhum. ela sempre tenta se aproximar pelo mito, que na verdade é consequência da minha vida ser vivida pelo mito. Eu acredito que a experiência de estar num corpo é a experiência de estar incorporando mitos, sendo atravessada por esses mitos, né? E experimentando e tudo mais. E para buscar esses mitos ainda não revelados, digamos assim, eu sempre vou na linguagem, nas expressões que ficam ali, que vão se movimentando, né, como serpentes. E essa expressão, são duas, na verdade, né? Essa coisa do devorar um livro, que vai juntar com essa coisa do devorar da fome. Isso foi o que brotou para mim, de onde brotou para mim o Desterro, que foi o livro que você trouxe aqui. Legal. Eu, a partir dessa dimensão mitológica do vou devorar um livro e do quanto isso implica que o livro seja uma espécie de corpo, eu desenvolvi aquela mitologia, né, de mulheres que têm uma relação, têm relações diferentes, mas relações mitológicas, todas elas com o corpo, de forma que a vida seja simultaneamente uma experiência fisiológica, biológica, mas mítica também, né? Porque aí parece que quando a gente está na dimensão do mítico, a gente está numa dimensão do coletivo, então é como se a gente vivenciasse no mito passado, presente e futuro, né? E isso é uma dimensão que, para mim, é muito própria da literatura e eu gosto de sempre recuperar, assim, porque é algo que a gente pode escrever bastante longe disso também, não é algo que é fatal para a literatura, né? Você pode escrever bastante longe Uhum. do mito, mas que eu gosto de voltar sempre para ele porque ele me lembra de, ele me lembra que a palavra surge do corpo, sabe? A forma como se Uhum. constitui, como se relaciona com a vida e como se relaciona, como lembra pra gente que no final das contas a gente é atravessamento. E isso vai inclusive para uma dimensão da conexão com os mortos, né? Pelos mitos e pelos livros que fazem esse movimento também de conexão com os mortos. São os nossos antepassados lívicos, digamos assim. Legal. Então, para mim, a leitura é mesmo os livros de autores vivos são, de alguma forma, tem uma conexão muito forte com a morte, né? Com a morte de uma versão deles, no mínimo. Então, não tem como habitar esse outro lugar, esse avesso que a literatura leva a gente, sem estar cercada constantemente pelos que, como eu, são fantasmas nesse lugar, né? Então, para mim é um movimento só, como o inspirar e o expirar, eu leio e escrever. Legal. E você falou um pouquinho das mulheres de Desterro, né, essas mulheres do seu livro. Como foi para você criar essas personagens mulheres que a princípio seriam distantes um pouco desse cotidiano que a gente está mais acostumado a ver, mas ao mesmo tempo que se relacionam com outras questões nossas enquanto mulheres? Como você conseguiu resgatar entre esse lado mais místico que você traz, esse lado do corpo, para se aproximar dessas mulheres e criar aquelas personagens tão, tão ricas no livro? Sim. Eu trabalho muito. Esse trabalho para mim, que é o trabalho do corpo, é um trabalho também do sonho, né?
Para mim, a conexão à leitura do corpo passa muito pela leitura do sonho. Inclusive no ponto em que eu caminho para dentro de um sonho e volto para a vida sem ter aquele blackout no meio que normalmente tem, né? Isso é um exercício que se faz, enfim, e se aprende a fazer. E aí eu escrevo assim também. Antes eu escrevia, os desterros todo eu escrevi fazendo isso de maneira compulsória, assim, no sentido de que eu me cansava para poder baixar a guarda. E aí eu conseguia, então eu ficava, por exemplo, eu escrevia 16 vezes, eu ficava 4 horas tentando, e aí soltava. E na hora que soltava, eu ia e conseguia escrever, e chegava nessa conexão. Hoje em dia eu aprendi a invocar esse lugar. Então, o Meu Corpo Ainda Quente, que deve sair muito em breve, e que já tô até aquecendo no meu Instagram a respeito dele, contando um pouco a história, nele eu já sabia que eu precisava chegar nesse lugar, então ao invés de eu ficar lá batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta, eu conquistava esse lugar no meu corpo e aí chegava. Dizendo isso porque quando eu tô nesse estado, é como se eu estivesse em um lugar intermediário ali. Parece que. Sabe quando a gente sofre um acidente, que as coisas ficam meio lentas e tal? É meio isso. E nesse lugar, os personagens e as histórias vêm me visitar. Então, eu sinto como presenças mesmo. E aí, essas presenças, elas me atravessam. Então, primeiro eu sinto se aproximando, depois eu sinto como atravessamento, no sentido de que eu passo a ser aquilo. E aí, no momento em que eu passo a ser aquilo, eu posso ver como é que ela se sente, né? E normalmente já tem uma conexão, eu percebo que a gente tem alguma coisa em comum, por exemplo, no caso das mulheres do desterro, em que um dos temas é a migração. Foi através delas que eu entendi que eu era uma migrante em São Paulo, né? Que apesar de eu vir de uma cidade da Grande São Paulo, tem um movimento social e cultural que é feito, né? São, sei lá, 30, 40 quilômetros no máximo, mas tem um movimento social cultural que acontece. E aí, quando elas habitam o meu corpo, e é muito louco, assim, porque no momento em que um texto habita o meu corpo, eu simplesmente esqueço. Se você me perguntar se eu amo alguém que eu, Sheila, amo, eu não amo, eu não sinto o amor, é um atravessamento radical, assim. E aí eu aprendo com elas, aprendo e consigo, a partir desse atravessamento, encontrar principalmente uma linguagem que passa a ser uma espécie de totem de acesso, né? O jeito que elas falam, mais do que na verdade, o jeito que elas falam é um jeito de dizer o ritmo delas, né? E, portanto, o corpo, a respiração dessas personagens. Então, eu acesso por esse lugar. E aí, a partir do momento que eu conheço ali, é como se eu tivesse uma linha direta para elas, para conversar com elas, para, em certo sentido, sê-las, né? No meu corpo. Então, é a partir daí também que eu vejo se o caminho vai para cá ou vai para lá, porque quando eu erro, assim, quando eu vou para eu vou por aqui porque vai ser mais fácil, por exemplo, é um desastre cervical, assim. É muito. Vai nas costas. E, enfim, acho que é isso. Não sei se ficou claro, Mas porque. ficou, e eu queria justamente até entender como que é para você acessar esse espaço do entre que você falou. Porque eu acho que muita gente tem dúvida, eu sempre escuto muita gente falando que é difícil chegar nesse ponto da escrita, sabe? Quando a escrita vem, tá fluindo, que você conseguiu se colocar num estado diferente. Eu queria saber como é para você, enquanto escritora, se colocar nesse estado diferente, como você busca ele. Se diz na prática. Isso, na prática mesmo. Vou sentar e vou escrever. Sim. Então, primeiro, deixa eu só comentar que, tipo, eu não tenho opção mais. Então, antes eu tinha, agora eu não tenho. Então, quando eu tento escrever, logicamente, digamos, escrever um parágrafo, até quando me pedem, escreve um resumo de não sei o quê, eu demoro 8 horas para escrever 3 linhas, assim. Então, quando eu me conecto, não, eu escrevo, tipo, coisas inteiras e tal. Então, eu tenho um processo que é um processo muito pessoal, mas que passa por uma coisa que é a compreensão do meu ciclo criativo, que é o que eu recomendo para todo mundo que quiser uma aproximação da criatividade pela inspiração, que é entender qual é o seu movimento criativo, como é que ele está agora. Então, onde é que ele se interrompe? Você chega a ter uma ideia, você não tem ideias, você consegue ter ideia, mas não consegue avançar, você avança, mas não consegue terminar. Isso tudo são estágios que a gente pode comparar com o ciclo criativo, por exemplo, da Lua, do ciclo das estações e tudo mais. Então você consegue, fazendo um paralelo, por exemplo, fazer com a Lua, que é o mais conhecido, entender se você está
pausando, se você está quebrando o seu ciclo criativo antes de ter a ideia, ou seja, na crescente, se você está antes de manifestar, ou seja, você não consegue colocar em prática entre a crescente e a cheia, se você não está conseguindo finalizar entre a crescente e a minguante, se você finaliza, mas fica deprimido depois, que também acontece, entre a minguante e a nova, ou seja, tem uma morte que tem que acontecer ali, né, como a lua minguante. Uhum. Esse não é o jeito que eu prefiro olhar, mas o outro é muito complexo, que é o sistema da medicina chinesa, das 5 estações. Mas esse dá pra gente imaginar. E aí, a partir do momento que eu tenho uma compreensão desse ciclo, eu sei qual é o estado equilibrado dele e qual é o estado desequilibrado dele. Então, por exemplo, se eu tô no momento de acúmulo de energia para fazer, tá tudo bem eu não estar produzindo nada diretamente sobre aquele projeto, porque eu tô acumulando. Mas como eu sei, como eu tô bem nisso ou eu tô mal nisso, se eu tô equilibrada com esse processo, eu vou estar aberta nesse momento. Então, eu vou estar curiosa, eu vou estar brincante, eu vou estar eu vou estar viajante dentro da nossa sala, do nosso quarto de quarentena. Porque isso é uma Legal. característica desse momento ali, né? Dessa lua, inclusive, da lua crescente. No momento de escrita, por exemplo, normalmente tem um fluxo maior, mas muitas vezes o fluxo ele vem com tanta força no nosso corpo que a gente interrompe, porque ele vem e a gente tenta controlar. Isso é o desequilíbrio no momento de fluxo, que é você ficar tão fascinado pela sua própria capacidade de trazer palavras para o papel que você fala, deixa eu organizar tudo porque eu não quero perder isso de jeito nenhum, e aí, pum, você perde. Então, o equilíbrio dessa parte é você conseguir relaxar para deixar chegar aquilo que você já preparou. O que acontece muitas vezes é que você não juntou energia suficiente antes. Então, você meio que queima largado, vamos falar. Você começa a escrever, aí você para. E aí você precisa refazer o ciclo. Então, você vai precisar acumular de novo. Então, um ciclo perfeito, centrado na inspiração, você acumula quando você tem que acumular, você manifesta quando você tem que manifestar, e você tem luto quando você tem que ter luto. Mas quando é que é isso? Gente, Você compreende maravilhoso. Uma aula olhando. de energia e ciclo criativo. Você compreende olhando para o seu ciclo, né? Porque seu é diferente do meu. E aí, dessa compreensão, isso era para introduzir. Vou tentar resumir. Dessa Não, compreensão, pode ir que eu tô adorando aqui. dessa compreensão, o que que eu faço? Eu tenho o meu ritual diário, né? Porque esse ciclo vai acontecer dentro de um projeto, mas vai acontecer também no decorrer de um dia. Então, o que que é esse decorrer de um dia? Eu falo, o processo criativo é a vida inteira. Depois que você... a gente não vai começar, você não começa a escrever nada. Você já estava escrevendo, no momento que você teve a ideia, isso já estava acontecendo dentro de você há muito tempo. Então, eu acordo, eu tenho o meu ritual que passa por yoga. Eu faço Kundalini Yoga, que é uma yoga específica para a movimentação da energia criativa, da força criadora sexual. Eu faço meditação. Às vezes eu faço só yoga, às vezes eu faço só meditação, porque estou num momento em que eu consigo... Eu tenho outras ferramentas também de estímulo de pontos, na acupuntura e tudo mais. O meu objetivo é chegar no ponto em que a primeira ideia surge. Porque a primeira ideia que surge ali no meio da yoga, no meio da meditação, no meio do meu processo, e aí basicamente são processos de abertura, quaisquer processos de relaxamento vão ser processos de abertura, e você encontrar os seus é mais importante, né, do que qualquer coisa. No momento que surge o primeiro, eu tenho uma porta. Então, se essa porta se abriu, eu vou para a escrita, porque a escrita vai continuar esse movimento de abertura. O que eu não vou fazer é cansar a minha escrita entrando nela enquanto o meu corpo ainda está fechado. Então, eu abro o meu corpo nesses exercícios de relaxamento, eu vou para a escrita com uma portinha aberta, e aí é ela que faz o estrago. Porque eu já tentei passar a vida, equilibrar a vida só com a yoga, a alimentação, as práticas todas, enfim, diversos rituais, e não dá conta. Porque parece que a escrita, ela meio que faz muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Ela mexe em terrenos imensos do nosso ser. Mas essa abertura primeira faz com que eu chegue na escrita já no estado de fluxo. Então, eu já chego com uma coisa... E aí eu vou receber ali. E aí depois eu vou pro meu dia com o critério de não fazer nada que vá sugar energia. Então, eu só vou fazer coisas que me energizem. As coisas que a gente tem que fazer da vida, a gente faz, tenta encontrar significado de maneira que elas energizem também. Porque para escrever, para criar, a gente precisa acumular energia, né? E é isso que eu vou acessar lá no outro dia. Essa energia que eu não frustrei o ciclo dela no decorrer do dia depois da escrita, ela vai aparecer no outro dia, quando eu conseguir abrir a portinha pela yoga. Na verdade, às vezes eu faço um exercício simples de 5 minutos ali de relaxamento e tudo mais. E às vezes outras coisas específicas, depende muito de cada pessoa, mas você vai encontrando
o seu jeito. Eu também coloco algumas coisas no meu perfil, com meditação para visualizar você chegando no seu corpo, por exemplo, ou respirações de integração cerebral, enfim, uma série de coisas que vão te levar para esse primeiro lugar, que é o de abertura, né? Nossa, Sheila, eu tava aqui levemente hipnotizado, porque eu acho isso tudo muito maravilhoso, esse ciclo todo, essa preparação, esses rituais de escrita. Só respondendo mais cedo um pouquinho, a Pauline entrou aqui, mandou um boa noite Ah, maravilhosa. tava tão empolgada, nem vi. Na hora eu fiquei escutando. E eu acho isso muito legal, porque esses rituais, eu acho que eles são bem importantes, justamente cada um encontrando o seu para esse processo de escrita. Por exemplo, há um tempo atrás eu notei que eu só escrevia, começando ali, sentando num determinado sofá, eu lia, eu pegava meu caderninho, eu fazia não sei o quê. Quando eu parei para pensar, eu falei, nossa, eu criei um ritual aqui, e aquilo me ajudava a acessar isso. Então você Sim. diria que esses rituais, acho que pelo que eu vejo que você traz, são uma ponte muito importante para o que você escreve, né? Sim. E você acha que isso tem a ver. Ah, pode Não, por continuar. favor, continua. Quero já. Eu dizer se isso tem a ver um pouco justamente com outras mitologias que você traz. Por exemplo, eu vejo no seu Instagram, você gosta muito de trazer cartas, cartas do tarô, e a partir delas você fala de escrita, ou traz algum chamado que veio daquele dia, traz alguma ponte específica que foi construída. Como que é essa relação? Então, eu acho que qualquer ritual, mesmo os rituais mais complexos do mundo, aqueles que você tem que pegar uma pedra que nasceu num lugar específico, na lua nova, todos eles são maneiras da gente trazer para o mundo uma visão interna. Então, você se derrama no mundo a partir de um ritual. Então, se você não precisa se derramar no mundo, ok. Mas você pode, e isso é muito poderoso. Então, quando você se coloca ali no sofá, você conta. É como se fosse uma frase da qual o seu corpo participa, né? Você, o sofá, o caderno. Então, aquilo ali já vai dar para você uma sustentação, você já vai chegar num outro ponto com a sua escrita, porque você já está ali, aquilo ali já está estabelecido, né? Se você não tem um ritual, ou se você sai, por exemplo, do seu ritual, recomendo que você converse com o seu corpo e diga, vamos escrever agora. Porque eu vou me Aham. escrever daqui a pouco, se você precisa de um tempo maior para se preparar, né? Porque o que acontece muito é que quem não tem o ritual acha que tem que ser na hora, tem que ser assim, agora eu quero. Eu sempre recomendo imaginar como se a escrita morasse do outro lado da montanha. Então, vocês vão se encontrar no meio. Se você não marcar horas, se você não contar para ela quais são os sinais, se você não, especialmente no começo, depois não, depois ela já tá em forma, então ela sobe a montanha correndo, você sobe também, você se encontra, rola aquele abraço de reencontro. Maravilhoso. Mas no começo, principalmente, não. Você precisa as páginas matinais, né? Então, você vai escrever todo dia de manhã, ela vai vir, você vai vir. E no começo é um compromisso. É mais um momento de devoção e para depois virar um momento de criação. Primeiro a devoção. Você provar que você tá ali, que aquilo é importante para você, né? De alguma forma. Então, eu acho que é esse movimento. E pra gente, poxa vida, a gente venera a imaginação, a gente vive a imaginação, a gente cria com a imaginação. Na literatura, por que não viver a imaginação no sentido da vida mesmo, do dia a dia, né? Por que não incorporar esse movimento de atribuir significado, que é basicamente o que a gente faz quando escreve, na vida? Por que não atribuir significado na vida? Por que não transformar o sofá, que é aí o sofá no dia a dia, num trono maravilhoso para você escrever, para você trazer para o mundo no seu lugar de parto? Por que não fazer isso, né? Se é tão poderoso. Só porque nos dizem, tem uma coisa do ridículo, eu não preciso disso, eu sou demais. Eu não, sabe, essas coisas são para quem? Porque aí vai pro lado da racionalidade. Mas se a gente for pegar o lado intuitivo, a gente tem todo um arsenal fisiológico de conexão com o símbolo. Não é à toa que boa parte do nosso ser é feita para ouvir histórias, né? Não é à toa que ouvir histórias é a forma mais fácil da gente se conectar com a coisa, porque evolutivamente o processo de criação, né, no decorrer dos milhares de anos do nosso corpo, isso foi importante, né? Como é importante, como continua sendo importante. Então, por que não contar uma história para o seu corpo para você poder contar histórias? Maravilhoso. Eu acho que isso tudo coloca a gente muito nesse lugar de justamente entender aquele ponto inicial que a gente estava conversando, de entender esse 99% de inspiração, que é o que vai fazer parte, vai nos permear, vai preparar a gente para esse processo criativo, além só dessa parte de estudar, de buscar técnica. E um outro ponto que eu estava lendo, que você escreveu recentemente também, que eu achei bem legal, foi da escrita enquanto esse espaço
que te relacionava com uma libertação de um corpo de, assim, da mulher louca, né? Vista uma mulher louca. E como é isso, então? Esse processo da loucura e desse corpo de mulher e essa libertação que você encontra através da escrita. É uma continuação desse dar significado. Você dá significado para o sofá. E é a mesma coisa, é o mesmo movimento de você dar significado para o corpo e o mesmo movimento de você, quando está escrevendo, fazer com que aquele detalhe seja outra coisa, sabe? Eu acho que a gente tem uma fome de significado que ela é tão profunda que ela modifica a nossa realidade agora, que quando sai de cena a centralidade da ficção, vem dominar a nossa realidade o fake, né? Porque vem ocupar o espaço desse significado que foi deixado de lado, porque hoje em dia a gente tem uma sociedade que basicamente diz que não tem espaço para ficção, né? Só que o nosso corpo diz o contrário, ele precisa da ficção. É assim e acaba que a gente... vivendo uma outra ficção. Exatamente, ele dá um jeito de... Por quê? Porque a gente tá... Se a gente não tem a ficção, a gente está presa nesse mundo aqui, né? A gente está em quarentena, no nosso corpo, inclusive. E as possibilidades sobre o corpo são criadas através de perspectivas de imaginação. Eu percebi que isso mudava completamente a maneira como eu estava no mundo, os nomes que eu dava para o meu corpo mudavam completamente a maneira como eu estava no mundo a partir dessa experiência de enlouquecimento. Por isso que, para mim, está muito conectado. Então, eu tenho uma mitologia sobre o meu corpo que diz que ele está fadado a uma doença, que ele está errado porque ele é cíclico, ele precisa ser estável, que ele ser criativo é consequência de uma desordem, que, na verdade, eu tinha que domesticá-lo, prendê-lo, tornar ele uma coisa previsível. Isso tudo faz com que... essa perspectiva me faz ter vontade de morrer, assim, faz vontade de sumir. E pelo contrário, quando eu penso no corpo como o bicho que eu sinto que ele é, sabe? Esse bicho que mora ali na nossa espinha. Isso, ver como essa conexão como parte da natureza mesmo, que a gente se desconecta de maneira muito louca, assim, como se a gente fosse... como se a gente estivesse assistindo a natureza no Netflix, mas não, a gente é parte desse processo, desse universo. E aí, se a gente não... Quando eu faço essa modificação, essa pequena modificação, e eu atribuo um significado que eu sei que é móvel, não é que eu acho que eu sei que eu tô atribuindo. Ainda assim, eu tô brincando de ser bicho, eu tô brincando de ser bruxa. Eu sei que eu tô atribuindo esse significado. Isso não tira poder de atribuir significado. Porque o corpo é feito para atribuir e ser atribuído um significado. Então, é uma grande brincadeira mística. E muito real, mais real do que a realidade, igual dizem. Parece uma pergunta aqui. O Dan Vieira estava até comentando que ele dá significado até para o dobrar de cobertas após levantar. Acho que é um pouco por aí. E eu vi que a Pauline tinha mandado, eu acabei vendo só agora, ela tinha mandado uma pergunta. Ela perguntou aqui, e o arquétipo de escritor que alimentamos? Qual é a influência desse imaginário na criação? Tem como abaixar? Foi, pronto. Olha, eu acho que todo escritor que não corresponda à ideia clássica do que é escritor vai ter que lutar com essa imagem interna do escritor, daquele escritor, sabe? E toda escritora... De óculos, sentado. Cada um tem um jeitinho, né? Pra mim, ele tá meio numa varanda, fumando um cigarro em preto e branco ali no centro de São Paulo. Então, que não faz nem sentido, porque imagina que esse escritor clássico tá morando em bairros nobres, mas eu imaginava ali que ele tava na beira do Minhocão. Enfim, a gente imagina cada coisa. E aí, esse imaginar, a gente que é mulher, é escritora e é mulher, a gente precisa vencer ainda esse outro lugar e basicamente construir com os restos do que dizem que é ser escritor, algo que é louco, que é novo, que é ser escritora e não se matar. Porque tem um livro da Margaret Atwood que ela dedica um capítulo inteiro para falar sobre o mito, assim, o arquétipo, a coisa, a figura, o lugar da escritora suicida. Porque esse é um lugar aceitável no nosso imaginário, da mulher que tem uma força criadora tão potente que ela não consegue dominar e aí ela é consumida por aquilo. Porque não é que não cabe uma mulher que tem uma força criadora, isso cabe. Mas uma mulher que tem uma força criadora e que materializa, isso quebra o sistema. Então, esse movimento de ser escritora é um movimento historicamente, no volume que a gente está vendo, praticamente inédito, né? Você tem alguns poucos exemplos e o resto são restos do que é ser escritor. Então, você precisa, basicamente, além de criar as suas histórias, eu particularmente tenho esse movimento constantemente. Além de criar as minhas histórias,
eu tenho que criar histórias que me sustentem como ser criativo e produtivo, no sentido de criativo desdobrado no mundo, materializador. Eu preciso criar as minhas criações e uma mitologia sobre criação, né, que sustente. O livro é Conversando com os Mortos, que a Gília Legal. perguntou. Eu já tava aqui segurando a pergunta para perguntar depois. Poxa, mas muito legal. E você acha que isso tudo, isso até me lembrou de você estar falando da gente ter que, né, se colocar, criar essa figura da escritora, que já é tão difícil, quase inexistente, passa pela questão do medo de escrever, de se colocar como escritora, que eu acho que é muito presente entre as mulheres, né? Muitas mulheres conversando, a maioria delas me fala, nossa, eu morria de vergonha de falar que eu era escritora, eu morria de medo, tinha um receio, guardava para mim. Você acha que isso Sim. passa por esse arquétipo do escritor? Sim, porque, assim, tudo que é. Você vê que é muito fácil, por exemplo, falar que uma mulher é louca. Não é, por isso, não é à toa que eu fico falando o tempo inteiro da loucura da mulher e uso a palavra louca mesmo, porque eu quero fazer um twist ali. É muito fácil dizer que uma mulher é louca. E é muito fácil dizer que um homem tá certo. É como se fosse um caminho, já tem estrada para esse caminho. E tem coisa que é tudo mato. E coisa que é tudo mato, por exemplo, você dizer que uma mulher tá certa, né? Que ela tá sendo razoável ali numa questão, e dizer que um homem é louco, são coisas que não tem estrada pronta. Então, você tem que se aventurar para chegar nessa formulação. É a mesma coisa, quando você pensa, eu vou ser escritora, você dá uma olhada ali em volta, você tá no meio do mato, você tá no mato, você pode fazer disso uma potência, você é mato, não, é floresta, né? E aí você tá num lugar, é muito difícil uma mulher se erguer como escritora num lugar óbvio, porque já não é óbvio que ela fale. O óbvio para a mulher é calar-se. Então, naturalmente, já vem. Quando ela brota, ela já brota num lugar de estranheza, de estar escrevendo em língua estrangeira, né? Aquela estranheza básica ali, porque não é dela mesmo, não é nosso. Então, isso tem uma potência, mas ao mesmo tempo. Gente, hoje veio então falar principalmente acho que de um tema que eu adoro, que é a relação do corpo com a escrita. E seja bem-vinda, Sheila. Fiquei super feliz que você aceitou esse convite. Tudo bom? Tudo Fiquei super bem? feliz com o convite. Eu sei que a gente tem esse tema, essa paixão em comum, né? Então, nada melhor do que a gente trocar figurinhas ao vivo, porque aí tem as coisas que acontecem, né? Sim, gente, a Sheila, eu tive uma super sorte de conhecê-la um pouquinho melhor recentemente. Ela foi minha professora no CLIP, aquele curso de escritores da Casa das Rosas. Inclusive, foi uma das melhores aulas, uma das melhores professoras. Já estou morrendo de saudades. E eu estou aqui com o livro dela também, é O Desesterro. Foi o primeiro, ele foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura em 2015. E além dele, a Sheila escreve muito também aqui nas redes sociais, então ela trabalha muito com esse tema, dessa relação da escrita com o corpo, com o misticismo, com esse chamado da criação. Então, um pouquinho por aí que eu queria que a gente começasse. Ó. Tem um pessoal aqui falando que seu sorriso é lindo, falando que é um prazer estar por aqui. Não vou sorrir mais, porque eu sou tímida. Ah, então eu queria começar bem por aí, Sheila. Como é que é para você essa relação tão forte do corpo com a escrita? Onde começa essa relação e como ela faz parte da sua produção criativa e escrita até hoje? Primeiro, obrigada a todo mundo que está aí com a gente. Quem está assistindo depois também, né? Porque vai ficar. Sim. Poxa, esse tema. Eu lembro de ter achado nos cadernos antigos em que eu escrevia algo que eu só consegui formular agora, que era mais ou menos assim. Seria muito bacana conseguir desenvolver uma técnica, um jeito de me aproximar da escrita, que também fosse um jeito de me aproximar do corpo. Lá atrás era uma ambição, porque esse deslocamento em relação ao corpo sempre foi uma questão para mim, uma questão de vida, né? E aí, naturalmente, vira uma questão literária. E aí acabou virando também um projeto que eu primeiro abordei teoricamente, digamos assim, no meu mestrado, na minha graduação, sempre que eu tinha oportunidade, eu fui estudar a relação entre palavra e corpo no teatro, na dança, na filosofia, enfim, sempre que eu tinha oportunidade, eu estudava teoricamente. Mas eu só botei na prática mesmo quando a vida me deu uma rasteira, eu tive uma crise de bipolaridade extrema, e eu não sei, enfim, a maioria das pessoas não sabe, mas além da variação de humor, a bipolaridade traz algumas consequências neurológicas que são graves, assim, eu não conseguia ler, nem escrever. Não do jeito que eu sabia antes, porque eu não conseguia memorizar nada, assim, eu não durava 5 segundos o que eu conseguia lembrar. Então, eu tinha uma opção, ou eu ia largar a escrita, porque realmente não era sustentável, ou então eu ia ter que descobrir um outro jeito de escrever.
Foi aí que eu fui fazer o que disseram que era impossível, que era tentar aprender inspiração, tentar aprender a estar inspirada. Porque dizem que você pode aprender, sei lá, técnica, mas você nunca vai aprender essa conexão. E eu tinha uma Uhum. conexão antes, lógico, eu escrevi o Desesterro a partir dessa conexão, mas ela era sofrida e ela era negociada por essa outra parte, por esse intelecto que entendia e copiava e tudo mais. E eu meio que perdi isso por conta dessa crise. Então isso se aprofundou nos últimos 4 anos. Uhum. Essa relação com o corpo se aprofundou porque eu tive que vivê-la com todas as minhas forças. Ou era isso, ou Uhum. eu perdia a escrita, o que não era uma possibilidade para mim. Então, esses têm sido anos bem loucos, assim, nesse sentido, porque, para mim, assim, costumava medir bastante, ser bastante lógica no processo, bastante técnica. E aí, ultimamente, eu tenho só me jogado, e lógico que a técnica volta, porque é um processo de ida e volta, você como escritora sabe, mas é outra coisa, assim, realmente são as artes mágicas da inspiração, eu falo, porque... Não, e isso é muito legal. Eu fui conversar com a Pauline essa semana, e aí durante a conversa ela trouxe um pouco isso, justamente de falar um pouco dessa história de 99% transpiração e 1% inspiração, que é o que todo mundo tem pregado mais por aí, e que você, ele e outras escritoras, acho que eu acredito muito nisso também, tem buscado esse lado de não, talvez, romantizar essa produção em excesso, esse exagero, e pensar nessa inspiração, então, nesses 99%. E aí eu Sim. queria então saber como você chegou a esse ponto, como que você fez essa chave de mudar, porque ao invés dos 99% de transpiração, viram os 99% de inspiração. E como que na verdade você descobriu essa chave para trabalhar essa inspiração, para aprender. Sim. Isso foi tão forte pra mim que o curso que eu dou agora, no clipe não, porque enfim, é um contexto diferente, mas no curso que eu dou agora, por minha conta, chama 99% Inspiração, que é essa ideia mesmo de escrita centrada nisso, assim. E Uhum, vem de um processo que é, assim, primeiro, o entendimento de que a inspiração é uma força erótica do corpo. Porque quando a gente vai ler sobre inspiração, na mitologia sobre escrita criativa principalmente, mas sobre criação também, a inspiração aparece meio que como uma sorte ali, um raio que cai na sua cabeça. E aí, uhum, se você vai escrever centrando a sua produção na inspiração, você vai então ficar sentado esperando um raio cair na sua cabeça. Que uhum. não é o que a gente quer, óbvio que não, né? Então, para mim, esse Não. processo de aceitar a inspiração foi um processo de viver o fato de que a inspiração não é algo passivo, ela é algo receptivo. Então, se eu preparo o meu Uhum, corpo para receber, se eu abro espaço nele, as coisas chegam, né? E aí o trabalho de criação passa a ter dois momentos, assim, resumindo muito, dois momentos. Um em que eu recebo, em que eu preparo meu corpo e recebo, e o outro em que eu pego isso, né? Eu falo que eu recebo o coração vivo, e aí depois eu tento mantê-lo vivo e mais ainda, eu tento entregá-lo ainda mais vivo para o leitor, né? Porque é uhum, muito diferente aquilo que a gente recebe e aquilo que vai chegar no leitor pelo simples fato de que é um outro corpo, né? Você precisa inventar um segundo corpo para esse coração vivo que chega no seu, um corpo de texto que vai receber o seu leitor e que vai acolhê-lo e levá-lo até esse coração vivo, né? uhum. Então, foi um movimento de atenção para o corpo, de leitura do texto no corpo. Hoje em dia eu entendo o que acontece. Antes eu só fazia mesmo, mas hoje em dia eu entendo que tem um processo de espelhamento do texto no corpo que acontece, que a gente pode assumir como parte do processo criativo, e que faz com que, por exemplo, eu entenda que algo está funcionando ou não pela maneira como eu sinto o meu corpo naquele momento. Então, a Uhum. gente, quando encontra uma palavra, isso tem um efeito físico, fisiológico, de liberação. E quando a gente não encontra também, parece que está travado. Então, eu perceber o vocabulário do meu corpo, como ele me conta se essa é a palavra certa, se esse é o caminho certo, isso foi o primeiro passo. E aí depois eu fui atrás de outros lugares, de outras medicinas, para cuidar disso, para olhar o corpo a partir de uma mitologia criativa, de força erótica, que não, em que a lógica não fosse colocar a intuição a serviço da racionalidade, assim o contrário, que é o que eu proponho. Porque é óbvio que as duas coisas vão estar relacionadas, né? Inclusive, a gente tem conhecido que a gente tem duas partes do cérebro, uma mais intuitiva e a outra. Opa! Minhas coisas estão caindo. Se jogando.
E a outra mais Gente, racional. A gente é inclusive, isso, deixa eu né? aproveitar esse pequeno momento de pausa. Eu queria só perguntar para quem estava acompanhando se deu alguma travada para vocês, ou se talvez, sei lá, é só minha conexão que está um pouco devagar. Parece que agora voltou, tá tranquilo. Acho que a gente pode continuar a É, conversa. foi. Pode continuar de onde você estava. Desculpa a interrupção. Imagina. Então, nós somos um ser com essas duas partes, né? A gente tem a parte intuitiva e a parte racional. E a integração disso, eu acredito que é a inspiração, que seria o que a gente entende como terceiro olho, que não é algo que está ali, mas é resultado, né? Quando o nosso cérebro, Uhum. os dois lados do nosso cérebro se conectam, eles ligam, eles ativam esse terceiro olho, que é um olho também de conexão, né? Então, a gente tem essas duas partes. Na criação é natural que isso aconteça, que haja essas duas partes também. A questão é qual delas vai ser o centro da sua criação e por quê, né? E aí isso está relacionado com uma mitologia. Para mim, essa perspectiva é uma maneira de a gente colocar no método o feminismo, não no tema, no método. Porque isso que é negligenciado como inspiração é negligenciado porque durante muito tempo, especialmente nos últimos séculos, depois do surgimento do que a gente conhece hoje como capitalismo contemporâneo, né? Isso vai surgir como como um domínio do corpo que eles querem fazer para dominar para o trabalho, né? Então Uhum. vai ser separado ali naquele momento a imaginação do que é a cura. Então você tem uma cura que é estritamente científica, o que não que o científico deixe de ser válido, pelo amor de Deus, que eu acho que é mais que a gente precisa muito dele hoje, mas a imaginação também tem o seu papel e é negligenciada porque está conectada com o que é considerado o lado feminino do cérebro, né? Na verdade, obviamente, Isso nós é dois, muito legal. todo mundo tem os dois, né? Mas isso vai ser excluído jogado fora, junto com tudo que é identificado como feminino, mulherio, enfim. Legal. Ó, aproveitando, Dan Vieira falou que tá ótimo lá a conexão, então acho que era só Ah, para que mim que estava bom. travando. Mas eu acho muito legal esse tema, Sheila, porque justamente essa inspiração parece que foi sendo quase que deixada de lado mesmo, né? Negligenciada e foi se separando um pouco do nosso cotidiano. Eu acho que eu tenho gostado bastante de tentar entender um pouco melhor esse tema, de como levar esse espaço criativo para esse cotidiano, né? Para essa nossa experiência do dia a dia, para dentro do corpo, não como algo à parte que você vai visitar uma vez ou outra. E Sim. tem um pedacinho, uma frase sua que eu estava olhando agora no Instagram que eu gosto bastante, que é: ler é devorar a fome dos outros. E qual o significado dessa frase para você? Como que é esse espaço da leitura escrita, enquanto essa fome, esse apetite, né, esse devorar e compartilhar essa fome? Essa frase, eu tenho uma busca muito de conexão do corpo pelo mito, né? Então, a minha literatura, Uhum. ela sempre tenta se aproximar pelo mito, que na verdade é consequência da minha vida ser vivida pelo mito. Eu acredito que a experiência de estar num corpo é a experiência de estar incorporando mitos, sendo atravessada por esses mitos, né? E experimentando e tudo mais. E para buscar esses mitos ainda não revelados, digamos assim, eu sempre vou na linguagem, nas expressões que ficam ali, que vão se movimentando, né, como serpentes. E essa expressão, são duas, na verdade, né? Essa coisa do devorar um livro, que vai juntar com essa coisa do devorar da fome. Isso foi o que brotou para mim, de onde brotou para mim o Desterro, que foi o livro que você trouxe aqui. Legal. Eu, a partir dessa dimensão mitológica do vou devorar um livro e do quanto isso implica que o livro seja uma espécie de corpo, eu desenvolvi aquela mitologia, né, de mulheres que têm uma relação, têm relações diferentes, mas relações mitológicas, todas elas com o corpo, de forma que a vida seja simultaneamente uma experiência fisiológica, biológica, mas mítica também, né? Porque aí parece que quando a gente está na dimensão do mítico, a gente está numa dimensão do coletivo. Então é como se a gente vivenciasse no mito passado, presente e futuro, né? E isso é uma dimensão que, para mim, é muito própria da literatura e eu gosto de sempre recuperar, assim, porque é algo que a gente pode escrever bastante longe disso também. Não é algo que é fatal para a literatura, né? Você pode escrever bastante longe Uhum. do mito, mas que eu gosto de voltar sempre para ele porque ele me lembra de, ele me lembra que a palavra surge do corpo, sabe? A forma como se Uhum. constitui, como se relaciona com a vida e como se relaciona, como lembra pra gente que no final das contas a gente é atravessamento.
E isso vai inclusive para uma dimensão da conexão com os mortos, né? Pelos mitos e pelos livros, que fazem esse movimento também de conexão com os mortos. São os nossos antepassados lívicos, digamos assim. Legal. Então, para mim, a leitura é mesmo os livros de autores vivos são, de alguma forma, tem uma conexão muito forte com a morte, né? Com a morte de uma versão deles, no mínimo. Então, não tem como habitar esse outro lugar, esse avesso que que a literatura leva a gente, sem estar cercada constantemente pelos que, como eu, são fantasmas nesse lugar, né? Então, para mim é um movimento só, como o inspirar e o expirar, eu leio e escrever. Legal. E você falou um pouquinho das mulheres de Desterro, né, essas mulheres do seu livro. Como foi para você criar essas personagens mulheres que a princípio seriam distantes um pouco desse cotidiano que a gente está mais acostumado a ver, mas ao mesmo tempo que se relacionam com outras questões nossas enquanto mulheres? Como você conseguiu resgatar então, esse lado mais místico que você traz, esse lado do corpo, para se aproximar dessas mulheres e criar aquelas personagens tão ricas no livro? Sim. Eu trabalho muito. Esse trabalho para mim, que é o trabalho do corpo, é um trabalho também do sonho, né? Para mim, a conexão à leitura do corpo passa muito pela leitura do sonho. Inclusive no ponto em que eu caminho para dentro de um sonho e volto para a vida sem ter aquele blackout no meio que normalmente tem, né? Isso é um exercício que se faz, enfim, e se aprende a fazer. E aí eu escrevo assim também. Antes eu escrevia, o Desterro todo eu escrevi fazendo isso de maneira compulsória, assim, no sentido de que eu me cansava para poder baixar a guarda. E aí eu conseguia, então eu ficava, por exemplo, eu escrevia às vezes eu ficava 4 horas tentando, e aí soltava. E na hora que soltava, eu ia e conseguia escrever, e chegava nessa conexão. Hoje em dia eu aprendi a invocar esse lugar. Então, o meu corpo ainda quente, que deve sair muito em breve, e que eu já tô até aquecendo no meu Instagram a respeito dele, contando um pouco a história, nele eu já sabia que eu precisava chegar nesse lugar, então ao invés de eu ficar lá batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta, eu conquistava esse lugar no meu corpo e aí chegava. Dizendo isso porque quando eu tô nesse estado, é como se eu estivesse num lugar intermediário ali. Parece que. Sabe quando a gente sofre um acidente, que as coisas ficam meio lentas e tal? É meio isso. E nesse lugar, os personagens e as histórias vêm me visitar. Então, eu sinto como presenças mesmo. E aí, essas presenças, elas me atravessam. Então, primeiro eu sinto se aproximando, depois eu sinto como atravessamento, no sentido de que eu passo a ser aquilo. E aí, no momento em que eu passo a ser aquilo, eu posso ver como é que ela se sente, né? E normalmente já tem uma conexão, eu percebo que a gente tem alguma coisa em comum, por exemplo, no caso das mulheres do Desterro, em que um dos temas é a migração. Foi através delas que eu entendi que eu era uma migrante em São Paulo, né? Que apesar de eu vir de uma cidade da Grande São Paulo, tem um movimento social e cultural que é feito, né? São, sei lá, 30, 40 quilômetros no máximo, mas tem um movimento social cultural que acontece. E aí, quando elas habitam o meu corpo, e é muito louco, assim, porque no momento em que um texto habita o meu corpo, eu simplesmente esqueço. Se você me perguntar se eu amo alguém que eu, Sheila, amo, eu não amo, eu não sinto o amor, é um atravessamento radical, assim. E aí eu aprendo com elas, aprendo e consigo, a partir desse atravessamento, encontrar principalmente uma linguagem que passa a ser uma espécie de totem de acesso, né? O jeito que elas falam, mais do na verdade, o jeito que elas falam é um jeito de dizer o ritmo delas, né? E, portanto, o corpo, a respiração dessas personagens. Então, eu acesso por esse lugar. E aí, a partir do momento que eu conheço ali, é como se eu tivesse uma linha direta para elas, para conversar com elas, para, em certo sentido, sê-las, né? No meu corpo. Então, é a partir daí também que eu vejo se o caminho vai para cá ou vai para lá, porque quando eu erro, assim, quando eu vou eu vou por aqui porque vai ser mais fácil, por exemplo, é um desastre cervical, assim. É muita. Entendi. Vai nas costas. E, enfim, acho que é isso. Não sei se ficou claro, Mas porque. ficou, e eu queria justamente até entender como que é para você acessar esse espaço do entre que você falou. Porque eu acho que muita gente tem dúvida, eu sempre escuto muita gente falando que é difícil chegar nesse ponto da escrita, sabe? Quando a escrita
vem, tá Sim, fluindo, que você conseguiu se colocar num estado diferente. Eu queria saber como é sim. para você, enquanto escritora, se colocar nesse estado diferente, como você busca ele. Se diz na prática. Isso, na Tá. prática mesmo. Vou É, sentar e vou escrever. sim. Então, primeiro, deixa eu só comentar que, tipo, eu não tenho opção mais. Então, antes eu tinha, agora eu não tenho. Então, quando eu tento escrever, logicamente, digamos, escrever um parágrafo, até quando me pedem, escreve um resumo de não sei o quê, eu demoro 8 horas para escrever 3 linhas, assim. Então, quando eu me conecto, não, eu escrevo, tipo, coisas inteiras e tal. Então, eu tenho um processo que é um processo muito pessoal, mas que passa por uma coisa que é a compreensão do meu ciclo criativo, que é o que eu recomendo para todo mundo que quiser uma aproximação da criatividade pela inspiração, que é entender qual é o seu movimento criativo, como é que ele está agora. Então, onde é que ele se interrompe? Você chega a ter uma ideia, você não tem ideias, você consegue ter ideia, mas não consegue avançar, você avança, mas não consegue terminar. Isso tudo são estágios que a gente pode comparar com o ciclo criativo, por exemplo, da Lua, do ciclo das estações e tudo mais. Então você consegue, fazendo um paralelo, por exemplo, fazer com a Lua, que é o mais conhecido, entender se você está pausando, se você está quebrando o seu ciclo criativo antes de ter a ideia, ou seja, na crescente, se você está antes de manifestar, ou seja, você não consegue colocar em prática entre a crescente e a cheia, se você não está conseguindo finalizar entre a crescente e a minguante, se você finaliza, mas fica deprimido depois, que também acontece, entre a minguante e a nova, ou seja, tem uma morte que tem que acontecer ali, né, como a lua minguante. Uhum. Esse não é o jeito que eu prefiro olhar, mas o outro é muito complexo, que é o sistema da medicina chinesa, das 5 estações. Mas esse dá pra gente imaginar. E aí, a Ah, partir do momento que eu tenho uma compreensão desse ciclo, eu sei qual é o estado equilibrado dele e qual é o estado desequilibrado dele. Então, por exemplo, se eu tô no momento de acúmulo de energia para fazer, tá tudo bem eu não estar produzindo nada diretamente sobre aquele projeto, porque eu tô acumulando. Mas como eu sei, como eu tô bem nisso ou eu tô mal nisso, se eu tô equilibrada com esse processo, eu vou estar aberta nesse momento. Então, eu vou estar curiosa, eu vou estar brincante, eu vou estar eu vou estar viajante dentro da nossa sala, do nosso quarto de quarentena. Porque isso é uma legal. característica desse momento ali, né? Dessa lua, inclusive, da lua crescente. No momento de escrita, por exemplo, normalmente tem um fluxo maior, mas muitas vezes o fluxo ele vem com tanta força no nosso corpo que a gente interrompe, porque ele vem e a gente tenta controlar. Isso é o desequilíbrio no momento de fluxo, que é você ficar tão fascinado pela sua própria capacidade de trazer palavras para o papel que você fala, deixa eu organizar tudo, porque eu não quero perder isso de jeito nenhum, e aí, pum, você perde. Então, o equilíbrio dessa parte é você conseguir relaxar para deixar chegar aquilo que você já preparou. O que acontece muitas vezes é que você não juntou energia suficiente antes. Então, você meio que queima largado, vamos falar. Você começa a escrever, aí você para. E aí você precisa refazer o ciclo. Então, você vai precisar acumular de novo. Então, um ciclo perfeito, centrado na inspiração, você acumula quando você tem que acumular, você manifesta quando você tem que manifestar, e você tem luto quando você tem que ter luto. Mas quando é que é isso? Você Gente, ó, compreende maravilhoso, uma aula olhando. de energia e ciclo criativo. Você compreende olhando para o seu ciclo, né? Porque o seu é diferente do meu. E aí, dessa compreensão, isso era para introduzir. Vou tentar resumir. Dessa Não, compreensão, pode ir que eu tô adorando aqui. o que eu faço? Eu tenho o meu ritual diário, né? Porque esse ciclo vai acontecer dentro de um projeto, mas vai acontecer também no decorrer de um dia. Então, o que é esse decorrer de um dia? Eu falo, o processo criativo é a vida inteira. Depois que a gente não vai começar, você não começa a escrever nada, você já estava escrevendo, no momento que você teve a ideia, isso já estava acontecendo dentro de você há muito tempo. Então, eu acordo, eu tenho o meu ritual que passa por yoga. Eu faço Kundalini Yoga, que é uma yoga específica para a movimentação da energia criativa, da força criadora sexual. Eu faço meditação. Às vezes eu faço só yoga, às vezes eu faço só meditação, porque estou no momento em que eu consigo. Eu tenho outras ferramentas também de estímulo de pontos na acupuntura e tudo mais. O meu objetivo é chegar no ponto em que a primeira ideia surge. Porque Uhum. a primeira ideia que surge ali no meio da yoga, no meio da meditação, no meio do meu processo, e aí basicamente são processos de abertura, quaisquer processo de relaxamento vão ser processos de abertura, e você encontrar os seus é mais importante, né, do que qualquer coisa. No momento que surge o primeiro, eu tenho uma porta. Então, se essa porta se abriu, eu vou para a escrita, porque a escrita vai continuar esse movimento de abertura. O que eu não vou fazer é cansar minha escrita entrando nela enquanto o meu corpo ainda está fechado. Então, eu abro o meu Entendi. corpo nesses exercícios de relaxamento, eu vou para a escrita com uma portinha aberta, e aí é ela que faz o estrago. Porque eu já tentei passar a vida, equilibrar a vida só com
a yoga, a alimentação, as práticas todas, enfim, diversos rituais e não dá conta, porque parece que a escrita, ela meio que faz muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Ela mexe em terrenos imensos do nosso ser. Mas essa abertura primeira faz com que eu chegue na escrita já no estado de fluxo. Então eu já chego com uma coisa e aí eu vou receber, eu vou receber ali e aí depois eu vou pro meu dia com o critério de não fazer nada que vá sugar energia. Então eu só vou fazer coisas que me energizem. As coisas que a gente tem que fazer da vida, a gente faz, tenta encontrar significado de maneira que elas energizem também. Porque para escrever, para criar, a gente precisa acumular energia, né? E é isso que eu vou acessar lá no outro dia. Essa energia que eu não frustrei o ciclo dela no decorrer do dia depois da escrita, ela vai aparecer no outro dia, quando eu conseguir abrir a portinha pela yoga. Ou, na verdade, às vezes eu faço um exercício simples de 5 minutos ali de relaxamento e tudo mais. E às vezes outras coisas específicas, depende muito de cada pessoa, mas você vai encontrando o seu jeito. Eu também coloco algumas coisas no meu perfil, com meditação para visualizar você chegando no seu corpo, por exemplo, ou respirações de integração cerebral, enfim, uma série de coisas que vão te levar para esse primeiro lugar, que é o de abertura, né? Nossa, Sheila, eu tava aqui levemente hipnotizado, porque eu acho isso tudo muito maravilhoso, esse ciclo todo, essa preparação, esses rituais de escrita. Só respondendo mais cedo um pouquinho, a Pauline entrou aqui, mandou um boa noite maravilhosa. Tava tão empolgada, nem vi. Na hora eu fiquei escutando. E eu acho isso muito legal, porque esses rituais, eu acho que eles são bem importantes, justamente, cada um encontrando o seu para esse processo de escrita. Por exemplo, há um tempo atrás eu notei que eu só escrevia, começando ali, sentando num determinado sofá, eu lia, eu pegava meu caderninho, eu fazia não sei o quê. Quando eu parei para pensar, eu falei, nossa, eu criei um ritual aqui, e aquilo me ajudava a acessar isso. Então, você diria que esses rituais, acho que pelo que eu vejo que você traz, são uma ponte muito importante para o que você escreve, né? Sim. E você acha que isso tem a ver... pode continuar. Não, por favor, continua. Quero deixar. Eu dizer se isso tem a ver um pouco justamente com outras mitologias que você traz. Por exemplo, eu vejo no seu Instagram, você gosta muito de trazer cartas, cartas do tarô, e a partir delas você fala de escrita, ou traz algum chamado que veio daquele dia, traz alguma ponte específica que foi construída. Como que é essa relação? Então, eu acho que qualquer ritual, mesmo os rituais mais complexos do mundo, aqueles que você tem que pegar uma pedra que nasceu num lugar específico, na lua nova, todos eles são maneiras da gente trazer para o mundo uma visão interna. Então, você se derrama no mundo a partir de um ritual. Então, se você não precisa se derramar no mundo, ok. Mas você pode, e isso é muito poderoso. Então, quando você se coloca ali no sofá, você conta, é como se fosse uma frase da qual o seu corpo participa, né? Você, o sofá, o caderno. Então, aquilo ali já vai dar para você uma sustentação, você já vai chegar num outro ponto com a sua escrita, porque você já está ali, aquilo ali já está estabelecido, né? Se você não tem um ritual, ou se você sai, por exemplo, do seu ritual, recomendo que você converse com o seu corpo e diga, vamos escrever agora. Porque eu vou escrever daqui a pouco, se você precisa de um tempo maior para se preparar, né? Porque o que acontece muito é que quem não tem o ritual acha que tem que ser na hora, tem que ser assim, agora eu quero. Eu sempre recomendo imaginar como se a escrita morasse do outro lado da montanha. Então, vocês vão se encontrar no meio. Se você não marcar horas, se você não contar para ela quais são os sinais, se você não, especialmente no começo, depois não, depois ela já tá em forma, então ela sobe a montanha correndo, você sobe também, você se encontra, rola aquele abraço de reencontro. Maravilhoso. Mas no começo, principalmente, não, você precisa as páginas matinais, né? Então você vai escrever todo dia de manhã, ela vai vir, você vai vir. E no começo é um compromisso, é mais um momento de devoção e para depois virar um momento de criação. Primeiro a devoção, você provar que você tá ali, que aquilo é importante para você, né? De alguma forma. Então, eu acho que é esse movimento. E pra gente, poxa vida, a gente venera a imaginação, a gente vive a imaginação, a gente cria com a imaginação na literatura, por que não viver a imaginação no sentido da vida mesmo, do dia a dia, né? Por que não incorporar esse movimento de atribuir significado, que é basicamente o que a gente faz quando escreve, na vida? Por que não atribuir significado na vida? Por que não transformar o sofá, que é aí o sofá no dia a dia, num trono maravilhoso para você escrever, para você trazer para o mundo no seu lugar de parto? Por que não fazer isso, né? Se é tão poderoso. Só porque nos dizem, tem uma coisa de
do ridículo, eu não preciso disso, eu sou demais. Sabe, essas coisas são para quem? Porque aí vai pro lado da racionalidade. Mas se a gente for pegar o lado intuitivo, a gente tem todo um arsenal fisiológico de conexão com o símbolo. Não é à toa que boa parte do nosso ser é feita para ouvir histórias, né? Não é à toa que ouvir histórias é a forma mais fácil da gente se conectar com a coisa, porque evolutivamente o processo de criação, né, no decorrer dos milhares de anos do nosso corpo, isso foi importante, né? Como é importante, como continua sendo importante. Então, por que não contar uma história para o seu corpo para você poder contar histórias? Maravilhoso. E eu acho que isso tudo coloca a gente muito nesse lugar de justamente entender aquele ponto inicial que a gente estava conversando, de entender esse 99% de inspiração, que é o que vai fazer parte, vai nos permear, vai preparar a gente para esse processo criativo, além só dessa parte de estudar, de buscar técnica. E um outro ponto que eu estava lendo, que você escreveu recentemente também, que eu achei bem legal, foi da escrita enquanto esse espaço de que te relacionava com uma libertação de um corpo de, assim, da mulher louca, né? Vista uma mulher louca. E como é isso, então? Esse processo da loucura e desse corpo de mulher e essa libertação que você encontra através da escrita. É uma continuação dar significado. Você dá significado para o sofá. E é a mesma coisa, é o mesmo movimento de você dar significado para o corpo e o mesmo movimento de você, quando está escrevendo, fazer com que aquele detalhe seja outra coisa, sabe? Eu acho que a gente tem uma fome de significado que ela é tão profunda que ela modifica a nossa realidade agora, que quando sai de cena a centralidade da ficção, vem dominar a nossa realidade o fake, né? Porque vem ocupar o espaço desse significado que foi deixado de lado, porque hoje em dia a gente tem uma sociedade que basicamente diz que não tem espaço para ficção, né? Só que o nosso corpo diz o contrário, ele precisa da ficção. É E assim que a acaba gente... vivendo uma outra ficção. Exatamente, ele dá um jeito de... Por quê? Porque a gente tá... Se a gente não tem a ficção, a gente está presa nesse mundo aqui, né? A gente está em quarentena, no nosso corpo, inclusive. E as possibilidades sobre o corpo são criadas através de perspectivas de imaginação. Eu percebi que isso mudava completamente a maneira como eu estava no mundo, os nomes que eu dava para o meu corpo mudavam completamente a maneira como eu estava no mundo a partir dessa experiência de enlouquecimento. Por isso que, para mim, está muito conectado. Então, eu tenho uma mitologia sobre o meu corpo que diz que ele está fadado a uma doença, que ele está errado porque ele é cíclico, ele precisa ser estável, que ele ser criativo é consequência de uma desordem, que, na verdade, eu tinha que domesticá-lo, prendê-lo, tornar ele uma coisa previsível. Isso tudo faz com que... essa perspectiva me faz ter vontade de morrer, assim, faz vontade de sumir. E pelo contrário, quando eu penso no corpo como o bicho que eu sinto que ele é, sabe? Esse bicho que mora ali na nossa espinha. E ver como essa conexão como parte da natureza mesmo, que a gente se desconecta de maneira muito louca, assim, como se a gente fosse... como se a gente estivesse assistindo a natureza no Netflix. Mas não, a gente é parte desse processo, desse universo. E aí, se a gente não... Quando eu faço essa modificação, essa pequena modificação, e eu atribuo um significado que eu sei que é móvel, não é que eu acho que eu sei que eu tô atribuindo. Ainda assim, eu tô brincando de ser bicho, eu tô brincando de ser bruxa. Eu sei que eu tô atribuindo esse significado. Isso não tira poder de atribuir significado. Porque o corpo é feito para atribuir e ser atribuído um significado. Então, é uma grande brincadeira mística. E muito real, mais real do que a realidade, igual dizem. Parece uma pergunta aqui. O Dan Vieira estava até comentando que ele dá significado até para o dobrar de cobertas após levantar. Acho que é um pouco por aí. E eu vi que a Pauline tinha mandado, eu acabei vendo só agora, ela tinha mandado uma pergunta. Ela perguntou aqui, e o arquétipo de escritor que alimentamos? Qual é a influência desse imaginário na criação? Tem como abaixar? Ai, foi, pronto. Olha, eu acho que todo escritor que não corresponda à ideia clássica do que é escritor vai ter que lutar com essa imagem interna do escritor, daquele escritor, sabe? E toda escritora... De óculos, sentado. Cada um tem um jeitinho, né? Pra mim, ele tá meio numa varanda, fumando um cigarro em preto e branco ali no centro de São Paulo. Então, que não faz nem sentido, porque imagina que esse escritor clássico tá morando em bairros nobres, mas eu imaginava ali que ele tava na beira do Minhocão. Enfim, a gente imagina cada coisa. E aí,
esse imaginar, a gente que é mulher, é escritora e é mulher, a gente precisa vencer ainda esse outro lugar e basicamente construir com os restos do que dizem que é ser escritor, algo que é louco, que é novo, que é ser escritora e não se matar. Porque tem um livro da Margaret Atwood que ela dedica um capítulo inteiro para falar sobre o mito, assim, o arquétipo, a coisa, a figura, o lugar da escritora suicida. Porque esse é um lugar Aham. aceitável no nosso imaginário, da mulher que tem uma força criadora tão potente que ela não consegue dominar, e aí ela é consumida por aquilo. Porque não é que não cabe uma mulher que tem uma força criadora, isso cabe. Mas uma mulher que tem uma força Uhum. criadora e que materializa, isso quebra o sistema. Então, esse movimento de ser escritora é um movimento historicamente no volume que a gente está vendo, praticamente inédito, né? Você tem alguns poucos exemplos e o resto são restos do que é ser escritor. Então você precisa, basicamente, além de criar as suas histórias, eu particularmente tenho esse movimento constantemente. Além de criar as minhas histórias, eu tenho que criar histórias que me sustentem como ser criativo e produtivo, no sentido de criativo desdobrado no mundo, materializador. Eu preciso criar as minhas criações e uma mitologia sobre criação, né, que sustente. O livro é Conversando com os Mortos, que a Júlia Legal. perguntou. Eu já tava aqui segurando a pergunta para perguntar depois. Poxa, mas muito legal. E você acha que isso tudo, isso até me lembrou de você estar falando da gente ter que, né, se colocar, criar essa figura da escritora, que já é tão difícil, quase inexistente, passa pela questão do medo de escrever, de se colocar como escritora, que eu acho que é muito presente entre as mulheres, né? Muitas mulheres conversando, a maioria delas me fala, nossa, eu morria de vergonha de falar que eu era escritora, eu morria de medo, tinha um receio, guardava para mim. Você acha que isso Sim, passa por esse arquétipo do escritor? sim, porque, assim, tudo que é. Você vê que é muito fácil, por exemplo, falar que uma mulher é louca. Não é, por isso, não é à toa que eu fico falando o tempo inteiro da loucura da mulher e uso a palavra louca mesmo, porque eu quero fazer um twist ali. É muito fácil dizer que uma mulher é louca. E é muito fácil dizer que um homem tá certo. É como se fosse um caminho, já tem estrada para esse caminho. E tem coisa que é Tem. tudo mato. E coisa que é tudo mato, por exemplo, você dizer que uma mulher tá certa, né? Que ela tá sendo razoável ali numa questão, e dizer que um homem é louco, são coisas que não tem estrada pronta. Então, você tem que se aventurar para chegar nessa formulação. É a mesma coisa, quando você pensa, eu vou ser escritora, você dá uma olhada ali em volta, você tá no meio do mato, você tá no mato, você pode fazer disso uma potência, você é mato, não, é floresta, né? E aí você tá num lugar, é muito difícil uma mulher se erguer como escritora num lugar óbvio, porque já não é óbvio que ela fale. O óbvio para a mulher é calar-se. Então, naturalmente, Uhum. já vem. Quando ela brota, ela já brota num lugar de estranheza, de estar escrevendo em língua estrangeira, né? Aquela estranheza básica ali, porque não é dela mesmo, não é nosso. Uhum. Então, isso tem uma potência, mas ao mesmo tempo tem um momento antes, que é, para mim, assim, se eu pudesse dar uma dica só, assim, pra pessoa, quer escrever uma coisa só, vai na direção do medo. Não foge do medo, vai na direção dele. É no centro do medo que tá. Porque você tá indo contra tudo que disseram que era para você estar fazendo. Porque o que disseram que era pra você fazer era silêncio, era o Uhum. calar-se. Então, se você vai dizer, você vai ter medo. Então, vai na direção do medo. Você acha que você tem que escrever aquilo outro, do que você tá com mais medo? Vai na direção. E aí, com o tempo, confia que vai virar Legal. frio na barriga. E aí, o processo de ser escritora vira aprender a estar em queda livre. Que eu falo que é a queda livre da inspiração. Quando eu não estou me sentindo em queda livre, eu estou escrevendo, se eu estou me segurando em algum lugar, então eu não estou exercendo radicalmente a minha criatividade, que é uma coisa que eu jamais iria atrás se eu tivesse um lugar assegurado. Eu só faço essa busca porque não tem estrada pronta. Então, não tem esse caminho feito. Então, a gente precisa chutar, a gente precisa atravessar a floresta, a gente precisa atravessar o medo, né? E isso surge também uma possibilidade, que é essa possibilidade de escrever sem devastar, né? Aproveitando, pensando em floresta, né? Então, devastar o corpo, escrever sem que o movimento de criação seja uma domesticação do corpo. Sem que eu tenha que, por exemplo, para criar, me matar. Quem foi? Foi a Pri que falou do. Aqui, meu escritor, não bebo muito, eu não sou escritor. E aí eu vou. O escritor sofre muito. Então, se eu não sofro muito, eu não sou escritor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sofrer. Eu quero Uhum. uma mulher, que é um clássico também pra gente. E aí,
faz esse movimento, aceita esse movimento. Não, tem a possibilidade, você tá aí no escuro, né? Volta de uma maneira em que você possa ser radicalmente a escritora que você é, e ainda por cima. E deu uma leve travadinha aqui. Será que foi só para mim? Voltou. E eu não vou conseguir, estava possuída. Mas. Acho que foi. Isso. Não, e é super importante esse tema que você estava colocando, acho que desse espaço da escrita enquanto até um lugar destrutivo, porque eu escuto muito isso também. Muita gente fala que só consegue escrever quando está sofrendo, só consegue escrever se está mal, só consegue escrever se terminar algum relacionamento, alguma coisa assim. Então, da gente conseguir encontrar esse espaço que não seja destrutivo, acho que como você falou, de encontrar esse medo, mas superar ele através da escrita. Ó, a Pauline falou que estava travando um pouquinho para ela também. Vamos ver se agora volta. Daqui a pouco me conta se voltou então direitinho, Pauline, se já não está travando mais. A Pri Leitora, enquanto isso, está até falando que isso então, passa um pouco pela questão de desmistificar também. Sim, eu gosto de falar de descolonizar, porque é um lugar muito específico, né, histórico, de colocar para a gente uma visão sobre o que é ser escritor, sobre o que é ser criativo e tudo mais. E eu tenho uma hipótese sobre isso, que vem dessas investigações que eu faço, e a partir dessa hipótese... Você tá me ouvindo? Que deu uma travada aqui. Tô ouvindo, tá? Às vezes tá travando um pouquinho, demorando um pouquinho a carregar, mas escutando eu tô. Às vezes trava a imagem para mim. Voltou. Voltou. Então, eu tenho uma hipótese sobre isso, como eu tenho conduzido também minha maneira de enxergar o mundo, e a das pessoas que eu mentoro na criatividade sobre essa questão da destruição. Tem um processo que é esse processo de atravessamento, né, pela história. Então, por exemplo, se eu estou apaixonada, tem um momento que eu tô apaixonada. Então, é a mesma coisa. A tristeza é bem fácil de ver. Sheila, te interrompendo rapidinho, que tá travando de novo. Você tá no Wi-Fi ou no 3G, 4G? Você relaxa. Você tá no Wi-Fi ou tá no 4G? Vamos ver se vem. Então, eu tava no Wi-Fi, tava travando no 4G um pouquinho pra ver se melhorava. Isso, vamos ver se agora vai. Tava travando um pouquinho. E é uma conversa tão maravilhosa, gente. Na próxima eu vou encontrar um jeito para gravar, nem que seja o áudio para manter. Intervenção. Ai, que pena. É que funcionando agora? Tô ouvindo, por enquanto. Vamos ver se mantém. A gente estava falando desse processo destrutivo do corpo, tá ouvindo? Né, em relação à escrita. Tô. Tá. Ah, tá ouvindo. Achei que não tivesse. Ai, meu Deus. Sim. Então, vamos lá. É assim, vamos imaginar que... Então, vou repetir, né? A tristeza. A gente fica triste e no momento que a gente fica triste, a gente se conecta com essa tristeza ancestral, assim, esse arquétipo da tristeza. Vamos ver se eu consigo. Quer ver? Vocês estão ouvindo? Eu convidei a Sheila novamente para a gente continuar esse papo que tá tão bom sobre corpo, energia criativa, ciclos. Vamos ver se agora voltou. Pô, voltou? Tá me ouvindo aí? Voltou, por enquanto tá melhor. Tá. Então eu já vou pegar, porque a gente tem que aproveitar os momentos que dá pra... Então, a tristeza, de novo. Se estiver ouvindo de novo. A gente, quando fica triste, a gente tá ali triste, não sei que seja 20% triste. Aí você encontra ali, no caminho da tristeza, você encontra, esbarra um casaco que veste muito bem, que é o casaco do triste pra caramba.
É o casal de tristeza ancestral acumulada no decorrer dos séculos, assim, ela tá lá junto, ela mora, é um espaço no nosso inconsciente coletivo. E aí, nossa, como ela vive bem, você se sente, você tem um papel ali, tá claro pra você o que você tem que fazer, você tem que sofrer. É isso que você tem que fazer. Esse papel, a gente que é escritora, a gente caminha entre esses papéis, né? Então, o lugar ali, ele alimenta, por quê? Você pode pegar esse atravessamento, esse lugar, esse arquétipo que você chegou, e você pode escrever a partir dele. Isso é fato. A gente, quando tá apaixonado, a gente vai lá e escreve. Quando tá triste, a gente vai lá e escreve. A gente fica achando que a gente escrevava triste, né? Que a gente gastou, que se a gente estiver triste, a gente não vai escrever. Quando, na verdade, esse escrever a partir da tristeza mostra a nossa capacidade de transmutar a tristeza. Não só a nossa Legal. tristeza, a tristeza do mundo. Porque, afinal de contas, não tá tudo bem, né? Então, se você não tá triste agora, você não precisa buscar uma tristeza. Você pode invocar uma tristeza, uma imagem de alguma coisa que você precisa curar. E uma coisa do coletivo você pode fazer. Acredita que você tem potencial criativo para isso. É assim que eu escrevo os meus livros. Eu penso numa questão que eu quero transmutar. Eu quero transmutar a questão da representação das mulheres migrantes, da fome, do corpo feminino, da loucura feminina. Eu quero tirar. É óbvio que eu não vou resolver o problema para todo mundo, porque nem precisa, porque tem um montão de escritor aí para me ajudar. Mas eu vou pegar uma parte ali. E eu vou pegar essa parte, eu vou vestir essa tristeza, essa angústia, no caso, né, no campo da loucura, eu sinto muito uma angústia, um silenciamento, uma vontade de desaparecer e de aparecer ao mesmo tempo. Eu pego, eu visto isso, e aí é como se eu tivesse apaixonada, só que eu invoquei essa paixão. E aí eu escrevo a partir dela. E aí eu libero, eu curo, né? É um papel de cura do que a escrita tem essa capacidade que a gente pode viver, ou a gente pode passar a vida sem consciência desse processo e se metendo numas enrascadas para poder ter o prazer de transmutar. Mas aí você vai se identificar com essa... A diferença, basicamente, é se você vai se identificar ou não com isso que você está incorporando. Então, quando eu recebo a loucura para escrever sobre ela, eu não acredito que eu sou a loucura. Eu acredito que eu sou criadora, que está em mim, e eu cuido. Então, eu não preciso me apaixonar, não preciso ficar triste. Eu pegar a tristeza e a paixão que já tem no mundo aí. Nossa, Sheila, acho que esse é um dos pontos mais importantes, que passa por tudo isso quando a gente pensa sobre escrita, de todas essas dificuldades, não só né, desse lado destrutivo, mas essa dificuldade de como acessar a escrita, como acessar alguma imagem, como conseguir chegar a algum espaço de escrita sem precisar estar sofrendo, estar se colocando naquele mesmo lugar, que é através de você invocar, então, essas experiências, essas sensações, essas imagens. Isso tudo se relaciona um pouco com aquela questão do sonho, que você gosta de trabalhar na escrita, passa um pouco pelo subconsciente também? E pelo corpo. Então, por exemplo, um exercício simples de invocação, que eu sempre nas minhas oficinas, não passei no clipe porque era muita gente. Deixa eu ver. Voltou? Deixa eu fazer de novo o que eu fiz, que funcionou tão direitinho. Eu vou te remover e adicionar novamente. Quer dizer, na verdade, agora eu não tô nem achando. Tá funcionando para você agora? Pois é, gente. Essas lives aqui dá uma raiva. Vamos ver se volta. Tem mais coisas para dizer pra gente. Ela dá uma travadinha, mas vamos lá que eu já enviei de novo a solicitação. Da outra vez deu certo. Acho que agora vai dar de novo. Eu tô aguardando ela entrar. Oi. Voltou. Gente. Nossa senhora, é um pedido do século. Você pode invocar, na verdade, tem várias maneiras. O que eu tenho feito nessa pesquisa é justamente fazer paralelos, né, entre várias artes mágicas e trazer todas para a escrita. Então, eu tenho um arsenal, eu vou passar uma das minhas preferidas, que é a invocação pela respiração. Então, por Legal. exemplo, a paixão. Quando você está apaixonado, como é que você respira? Então, a gente pode começar fazendo um exercício simples, assim, só de respirar normal e tentar ver qual que se aproxima mais, qual que se aproxima menos. Então, vou tentar fazer aqui. Vou fazer. Aí eu expando um pouquinho. Isso parece mais apaixonado do que antes. Então, tem alguma coisa por aí. Aí eu vou indo. Até o apaixonado normalmente é uma coisa de... Né?
porque tem uma coisa de Uhum. deslumbramento, de abertura e de abertura do peito. Então tem esse movimento. Na hora que eu encontro no corpo, naturalmente, qualquer pessoa que estiver assistindo fizer esse exercício, se quiser fazer agora junto, você vai sentindo um formigamento, uma abertura que é bem parecido. Na verdade, é até meio louco como é parecido, porque a gente acha que depende de uma estrutura externa para acessar algumas coisas que a gente não precisa, né? Então, através da respiração que eu vou abrindo, é uma coisa meio relaxada, porque tem prazer envolvido, mas ela é aberta. Eu chego numa coisa que é, tipo... Eu tô encantada, pelo menos, mas eu tô apaixonada. Então, tem uma coisa, pode ter um pouco mais de fome, né? Então, você vai fazer aberto, mas com uma quebra. Então, fazer... que eu quero, né? Uhum. Na hora que eu tô assim, eu posso usar memórias ou não, mas se eu for escrever, eu vou escrever de um jeito completamente diferente do que se eu escrever do jeito que eu tava antes. Porque é natural, porque o Legal. ritmo vai se impor. Então, isso é uma coisa muito simples. É, isso pode ser feito conjugado com a inspiração, com a imaginação, que na verdade o que acontece é que essas... Agora eu tô meio... Fiquei com... Deu... Oxigenou demais o cérebro. Respirou muito? Respirei muito. Eu vou ficar assim, Isso né? me Então... lembra, de exercício de respiração, me lembra um pouco o exercício até do teatro, quando você estava fazendo isso Sim, de uma das minhas respirar e referências trazer. E aí, às vezes, sim, a gente pensa que na hora da escrita, então, a gente não vai ter nenhum exercício, a gente não vai ter nenhum exercício, não vai invocar nada, não vai trazer nada, e é como outros processos criativos, né? Como as cênicas, como o teatro, a gente traz sim, isso para o corpo para conseguir colocar. sim. Só que, assim como na cênica, quando eu estudava arte cênica, tinha uma coisa muito profunda de juntar energia, se movimentar, se movimentar, se movimentar, você vai parar. E aí, quando você para, aquela energia continua se movimentando dentro de você. A gente faz a mesma Uhum. coisa, a gente se movimenta, enfim, você se mexe, você abre. Só que na hora que você vai parar e colocar dentro, você coloca numa palavra e não no seu corpo. Então você cria um outro corpo para segurar essa energia ali. Se você for escrever sem energia, vai estar sem energia. Eu falo que o texto é o mais revelador que o mapa astral. Você consegue ver onde a pessoa hesitou, onde ela teve medo, do que ela tem medo, se ela está se escondendo, do que ela está se escondendo. Você consegue ver muita coisa. Até nas leituras que eu fazia no clipe, eu tentava contextualizar um pouco mais, meio afiada demais. Mas é porque tem muita coisa aparecendo ali, especialmente de insegurança, do que você quer dizer e do que você não quer dizer. No movimento de exposição, a gente sabe disso, não é à toa que a gente segura, né? Que é um outro exercício bastante interessante de você entender do que você tem medo que as pessoas descubram sobre você. Porque aí, quando você faz isso, você se liberta, assim, de um jeito. E esses exercícios, esse, por exemplo, foi inspirado no teatro, e você pode fazer de maneiras a conectar diretamente com o universo da escrita, trazendo a questão do texto, por exemplo. Então, fazer esse mesmo exercício a partir de leitura de texto, enfim, uma série de coisas para serem feitas. O centro dos que eu desenvolvo tem a coisa do teatro e tem a coisa dessas medicinas, né? Então, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, eles têm um estudo muito profundo da relação entre as emoções e os órgãos, e as emoções e os músculos. Isso dá para juntar também com a Kundalini Yoga, com a qual eu também trabalho. Então, você tem respirações que acessam determinadas... por exemplo, para você abrir o pulmão, movimentos para você abrir o pulmão. Qual a consequência disso na sua escrita? Toda a consequência, porque por mais que a gente não esteja falando, para o nosso cérebro, assim como quando a gente sonha, a gente faz um montão de coisas e as ondas cerebrais correspondem ao que a gente está fazendo, mas a gente não se movimenta. Então, quando você está num sonho, você está correndo, mas você só não está correndo fisicamente. Mas as ondas cerebrais estão ali como se você estivesse correndo. É a mesma coisa que acontece quando a gente lê. Quando a gente lê, as ondas cerebrais estão todas ali. Mas não são só as ondas cerebrais, porque, na verdade, o cérebro tem processo de integração com a coluna. Eu estou falando aqui a partir da medicina tradicional chinesa e ayurvédica. Integração com a coluna, a partir do que a gente conhece como chakras, como sendo esses centros energéticos, que, na verdade, são centros de ativação de lugares do cérebro, portanto, de ativação da percepção do corpo e do corpo de uma vez só, um negócio doido. E a gente, quando está... essas ondas cerebrais que estão ativando, a gente consegue ver ali em exame próprio, tem uma ativação correspondente também dos músculos associados. Eles só não estão em movimento, mas eles estão sendo constantemente ativados, que é onde moram as memórias, na verdade. E aí, esse movimento todo, você consegue, a partir de estímulos de músculo específico, de ponto específico, de cores específicas, você acessar órgãos, lugares e memórias, tanto para abrir espaço quanto para encontrar material. Isso tudo eu faço porque eu tenho esse conhecimento, mas qualquer pessoa pode fazer a partir do ponto do sonho, por exemplo, que é bem democrático. Então,
o sonho está te Sim. contando, ele tem um vocabulário, e enxergar esse vocabulário é você, não de forma organizada, como essas medicinas trazem, e aí que te dá uma certa autonomia, mas de forma muito prática, muito poética, muito de entender como é que você fala. O sonho é uma conversa do seu corpo. Como é que seu corpo fala quando você não tá ali para dizer para ele que não é para falar. Então, a sua mitologia, a sua linguagem, toda pode ser extraída desse universo dos sonhos. Isso foi uma coisa que eu levei pro clipe também. Foi, e Lembrei foi que muito isso rolou. legal, porque eu lembro que quando eu comecei a me colocar nesse estado que você propunha de pensar no sonho, eu lembro que você falava, ó, gente, então já vai pensando nisso, que esses dias vocês querem lembrar do sonho, né? Já vai colocando isso do sonho no dia a dia. Naqueles dias que eu sabia que eu ia escrever depois, que eu tinha o exercício, que eu tinha aula, eu comecei realmente, eu estava sonhando coisas que estavam muito relacionadas com o que eu estou escrevendo por agora e com o que eu queria escrever. Alguns temas começaram a Sim, surgir de maneira muito forte, então eu achei incrível. Eu olhei e sim. É falei, porque quando caramba, você. Sheila, bruxona. É que a gente tá em dispersão, né, normalmente, porque a gente não colocou. É que nem a criação, as pessoas falam, eu tenho 1 milhão de ideias. É porque você não direcionou. Se você... Só que a Uhum. questão é que se você direcionar pro lugar, para um lugar X que você quer, com que um desejo que não é o desejo do seu corpo, você vai morrer no caminho. Mas se você conseguir entender, ler o seu corpo e ver para onde você tem que ir, e aí você ir com tudo, isso que parece uma dispersão completa, na verdade, uma leitura retrospectiva faz você perceber que não tinha nada de dispersão, fazia muito sentido. Assim como o sonho, ou até a leitura de tarô, muitas vezes só ganha sentido depois de um tempo. Você vai ler os sonhos que você escreveu, depois você fala, nossa, mas isso aqui tá contando A mais B, qual é a minha situação, é que eu não tinha entendido ainda, sabe? E Uhum. aí é esse mesmo processo. E quando a gente direciona, então, naquele movimento que eu falei do tem o coração vivo que você recebe, você começa a acumular energia para aquilo, né? E acumular energia tem a ver com viver esses ciclos da vida sem gastar, né? Como eu disse. Então, acumulando ao invés de ir gastando ali, né? Em relações bizarras, em práticas destrutivas, isso mais. Você junta. Você vai juntando e aí você vai ter uma ocasião que você vai ter que direcionar. Então, ou até nesse processo mesmo. Assim como você direciona o sonho, você fala, é sobre isso que eu quero sonhar, pode ser. Você também pode dizer, eu vou colocar minha energia nesse projeto. E isso pode ser feito a partir de um ritual ou mesmo da determinação. Eu vou colocar. E aí, de repente, todas aquelas ideias que estavam indo cada uma para um lado, de repente, todas elas estão marchando na mesma direção. Por quê? Porque a gente está criando com esse invisível. Quando a gente aceita o movimento dele, ele também aceita a nossa guiança, né? Ele só não aceita a nossa guiança quando a gente não aceita o movimento dele, quando a gente quer impor. Mas quando a gente aceita o movimento dele, ele também nos aceita. E aí vira um trabalho conjunto dessas duas partes do nosso ser, a conhecida e a desconhecida. Legal. Você traz, acho que você coloca a escrita como seu animal de poder, né? Teve algum, eu acho que eu li isso um pouco O meu você corpo, eu colocando. falo. O corpo é meu O animal de corpo é poder, animal porque de tem poder. uma coisa da mitologia do bicho, né? E o corpo é um bicho, então tem um bicho que é meu animal de poder. Mas é um jeito de falar, porque na verdade meu animal de poder é outro. Não, e acho que é isso, são todas essas simbologias que vão transitando pelo seu corpo e que fortalecem tanto a sua escrita. E eu queria entender exatamente se elas têm fortalecido, se você, mas acho que você não pensa nisso diretamente, os seus personagens, se você acha que é tudo isso, toda essa sua preparação através do corpo, do misticismo e dessa experiência mais viva, que deixa as suas personagens mais vivas também. Eu gosto de pensar que, as personagens elas chegam, né? Então eu gosto de pensar que o fato de eu estar mais forte, mais conectada com o meu corpo, faz com que elas tenham sentido à vontade para chegarem, Legal. para serem escritas por mim. E agora o texto eu consegui transmitir, digamos assim, esse ritmo da personagem pro leitor, isso é um outro Uhum. movimento, né? E aí esse movimento é um movimento de respeitar isso que eu recebi e a partir da técnica potencializar essa entrega ali, que é criar o feitiço, eu falo, né? De entrega ali pro leitor. Isso, a conexão com o corpo fez ficar muito mais fácil. Porque todo o movimento que eu tinha que inventar, o meu corpo faz primeiro, e aí depois eu só tenho mesmo. É como se fosse. Você tá na bateria fechada ali, que dura 1 hora, e você tá ligado na tomada, e você tá ligado num gerador imenso. É mais ou menos essa a Tamanha diferença. Então, diferença. e aí eu tentava. Antes eu juntava pouquinhos e depois tinha que unir, nanana, e aí no final das contas, na verdade, eu percebi que o processo, por exemplo, do Desterro foi um processo de escrever e desescrever para escrever de novo com esse fluxo.
Mas eu tinha esse processo de, tipo, negar o que eu tinha. Eu escrevia racional, controlado e tal, aí ali no meio sobrava uma coisinha. Aí ali no meio sobrava uma coisinha. Depois, o processo final foi só essas coisinhas juntas, costuradas. Então, tinha toda uma coisa que eu tinha que escrever para conseguir chegar num lugar ali. Isso envolvia sofrimento, uma série de coisas. E uma dificuldade muito grande de governar, né? De encaminhar, de dar intenção para isso. E aí, no Meu Corpo Ainda Quente, foi o processo de aprendizado desse movimento. Em que eu fui testando, experimentando, tanto que foi um livro que eu demorei para fazer. Ele chegou interrompendo um outro livro, que agora eu estou retomando, e ainda escrevi um outro. Então, ele Caramba. teve um processo demorado, porque foi o processo até, eu falo de... Depois eu vou contar bastante sobre isso no meu perfil, porque quando eu comecei a escrever, eu não sabia o final. Uhum. Porque é um livro sobre uma menina que habita um corpo morto, não um corpo morto, mas um corpo que não é dela. Porque esse Uhum. imaginário, essa cidade é um lugar em que as mulheres não têm o próprio corpo. E aí ela tá tentando entender, aprender a habitar esse corpo que não é dela. E eu não sabia habitar um corpo que não era meu quando eu comecei a escrever. Então, quando veio a história, eu ainda não sabia. Eu tinha que viver aquilo, né? Então, eu passei Uhum. esses anos vivendo, aprendendo esse movimento de tomar o meu corpo de volta. E aí a história vira um pouco esse movimento de tomar esse corpo, mas que eu ainda não tinha feito. Então, ela foi mais um anúncio, como uma carta de tarô que eu joguei quando essa ideia chegou. E eu sabia para onde eu ia ir, mas eu não tinha ido ainda. E aí, esse movimento de. Só que eu tentei forçar. Então, eu tentei, tipo, escrever o livro com o que eu tinha. E aí, Tô desastres morrendo de aconteceram. vontade de ler Vou já. contar. Vou contar os Sheila, desastres. Tá acabando, infelizmente o né? Instagram deixa a gente ficar só 1 hora. Acho que eu ficaria te ouvindo aqui por mais umas 2 horas. Tem muito papo ainda para render, mas eu queria te agradecer muito a você e todo mundo que estava por aqui. O Instagram já está encerrando a live, mas depois a gente